Aqui vai acontecer também, a história de Adão e Eva é um paradigma. Tem uma palavrinha que eu vou usar aqui, mas com certo cuidado, né? Para não parecer que eu estou querendo entrar numa área que não é a minha área, que eu também não tenho tanto conhecimento assim. Li alguma coisa, mas pouca coisa. Eu diria que isso aqui é arquetípico. Olha lá os arquétipos de Jung. São arquétipos, padrões, que vão se manifestar. Então, Adão e Eva é um arquétipo, é um padrão. É um padrão. A gente vai perceber, vou dar um exemplo. Quando nós abrimos o Evangelho de Mateus, Mateus ele dá até umas cortadas, ele dá um jeito lá. Ele dá um jeitinho, ele não é brasileiro não, mas ele dá um jeitinho. Ele dá um jeitinho de cortar o texto para que a história de Jesus fique quase que paralela a essa aqui, de Adão e Eva. Então, o que ele faz? Ele tem Jesus, que é o novo Adão. E aí, mas falta Eva. Então, o que ele faz? Tira José. Então, José fica mais no pano de fundo e ele destaca Maria, a nova Eva. Ela fala, mas Haroldo, mas não dá. Eu sei. Ele deu um jeitinho, tirou José, deu uma ajeitada. É possível fazer isso? Claro que é possível. Historicamente, não. Por quê? Historicamente, nós temos José, Maria e Jesus, não é? Foi criado por eles. Mas, em termos de padrão espiritual, nós podemos pensar na Maria como a nova Eva. Por quê? Por quê? Mateus percebeu isso. Mateus percebeu. Tanto que ele começa o evangelho dele. Eu me recordo que uma vez um rapaz fez essa pergunta, né? Mas, meu Deus, por que o evangelho de Mateus começa com a genealogia? E eu respondi assim, porque Gênesis começa com a genealogia. Então eu acho que ele não entendeu nada, né? Ele ficou parecendo aqueles koan budista, né? Que o monge fala uma sílaba lá e aquilo quer significar 300 mil coisas, né? O livro de Gênesis é o livro das genealogias. É um livro de genealogias, nós já estudamos isso aqui, são 10. 10 sequências genealógicas. Nós estamos aqui na primeira, vamos entrar na segunda, que é a adâmica. 10 livros de genealogia. E o evangelho começa com a genealogia. Isso é gratuito? Não. Ele está conectando. Ele está procurando trazer o texto do evangelho e conectar com essa tradição. Aí ele começa a narrar o quê? Uma mulher que agora recebe um comando inusitado, e aí tem o inusitado do comando, tem que ter, não é? Para causar o elemento literário. Olha, vai dar luz ao filho. Nossa, mas eu nem casei ainda, né? Tem que ter um inusitado. Para quê? Para destacar o ponto primordial, que é a atitude de Maria, que é um contraponto à atitude de Eva. Enquanto Eva se coloca em dúvida e aceita a sugestão da serpente, que é o elemento rastejante, o elemento que está astuto, inteligente, mas que rasteja. Ou seja, inteligente, mas animalizado. Inteligente, mas brutalizado. Maria desconecta com esse elemento para se conectar com um anjo, que é um elemento inteligente, mas divinizado, espiritualizado. Enquanto Eva é o desejo que não consegue se conter, Maria é o desejo que se resigna. Eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a sua vontade. É um contraponto. Criou o contraponto. Criou o contraponto. Não é?
Paulo percebeu isso? É óbvio que Paulo percebeu isso, né? Um doutor da lei, treinado por Gamaliel, passou a vida inteira interpretando o texto, não vai perceber isso? Claro que ele percebeu. Escreveu lá em Coríntios, capítulo 15. Primeiro Adão, alma vivente. Segundo Adão, Jesus Cristo, espírito vivificante. Logo que ele percebeu o paralelo. Paralelo literário, não literal. Não é um paralelo literal. É um paralelo literário. De padrão, de arquétipo. E é curioso isso, porque no livro dos Espíritos, lá na última parte, né, há uma mensagem do apóstolo Paulo. E essa mensagem, que foi psicografada e Kardec publicou no livro dos Espíritos, então nós estamos falando de algo de 1857, 1860, né, segunda edição, muito antes do trabalho de Jung. Muito antes. E lá Paulo de Tarso usa o arquétipo do homem divino, do homem Deus, o arquétipo do homem Deus, Jesus Cristo. É bonito isso, porque é uma mensagem, essa mensagem de Paulo, eu acho tão maravilhosa, porque é Paulo conectando a terceira com a segunda, primeira revelação. Aí ele faz a linha numa frase. Numa frase ele conecta tudo. Conecta Epístola aos Coríntios com o livro de Gênesis e livro dos Espíritos. Numa frase. Genial. Aliás, a mensagem como um todo é genial, né? Genial. Genial. Porque ele vai falar de castigo. Não é à toa. Se eu falo de castigo, eu tenho que falar em falha. Se eu falo em falha, eu falo em queda. Se eu falo em queda, eu falo em Adão e Eva. Eu já estou trabalhando com o padrão. O padrão da queda. O padrão do erro, o padrão do equívoco. E a consequente resposta da lei à sua desobediência, né? Ao ferimento dela, dos princípios que ela representa, de ordem, de harmonia, de felicidade, de bem comum. Então, isso é tão sutil, né? A gente vai... são essas sutilezas que engrandecem o Consolador prometido, né? Que fazem com que a gente veja com mais clareza, contemple essas faces. Nós vamos estudar esses textos, vamos trazê-los aqui. Textos de Emmanuel, esse texto do Paulo, textos do Kardec, outros textos, né? Textos da tradição hebraica. Vamos trazer o máximo que a gente puder, que couber, né? Porque nós temos que avançar para que ilumine o nosso entendimento. Mas fica aqui esse episódio como um marco, que é o episódio que fala do caráter do texto bíblico. Esse é o episódio que fala do caráter do texto bíblico. Se você não entendeu ainda o caráter do texto bíblico, volta nesse episódio, assiste de novo. Nós vamos trabalhar isso mais, vamos trazer mais bibliografia, vamos indicar bibliografia sobre isso, porque é importantíssimo. Se eu não sei com o que eu estou lidando, eu não lido de uma maneira adequada. É simples. Se eu não sei com o que eu estou lidando, eu não lido de uma maneira adequada. É preciso saber com o que eu estou lidando para que eu lide de uma maneira apropriada com aquele objeto. Então, é preciso entender o caráter do texto bíblico. Por hoje nós ficamos aqui. No próximo episódio, nós vamos mergulhar nesse oceano que é Adão e Eva. Ou, se preferir, nesse mar de argila.